Fala galera, eu sou o Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita e hoje vou falar sobre uma das minhas bandas favoritas que são os Titãs. Os Titãs que voltaram aos holofotes agora, né, esse ano 2023. Na verdade, ano passado já, quando foi feito o anúncio da turnê Encontro, que estava reunindo 7 dos membros originais dos Titãs. Na verdade, 7 dos membros da formação clássica, né? Porque o Charles Gavan não estava lá no primeiro disco. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vou falar sobre a discografia dos Titãs. Já fiz um vídeo sobre Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Vou deixar o card aqui para vocês. E vamos lá, né? Falar sobre a discografia fenomenal dessa banda. Vou tentar ser breve, tá, gente? Vou tentar ser breve porque é uma discografia realmente muito grande. Se você está chegando aqui agora, se você é fã de Titãs, você chegou aqui por acaso, se inscreve no canal, deixa um gostei nesse vídeo, deixa um comentário, já conta aqui pra mim qual é o seu disco favorito dos Titãs, qual é a sua música favorita dos Titãs, se você foi na turnê agora, Encontro, né, o que você achou e tudo mais, e é isso aí. Começando aqui, 1984, temos aqui o primeiro disco, Titãs, que ainda não era com o Charles Gavan, né? A gente tem aqui o André Jung, que está aqui, ó, né, na bateria. Ele que saiu logo depois do disco aqui de 84, ele saiu em janeiro de 85, e aí veio o Charles Gavan. Isso aqui produzido pelo Pena Schmidt. Cara, esse disco aqui não deu muita coisa. A única coisa que aconteceu foi que eles gravaram Sonífera Ilha aqui, tem, né, um dos grandes clássicos da banda, inclusive tem até uma história que eles gravaram, eles não queriam, na verdade, gravar um compacto. Vou até pegar o meu ali. Como eu estava dizendo, eles não queriam gravar um compacto, por quê? Porque aquilo não representaria o que são os Titãs. Afinal de contas, né, uma banda com 8 integrantes, mas aí, pressão da gravadora, que não sei o que, eles acabaram gravando esse compacto aqui, deixa eu tirar aqui do plástico, que tem Sonífera Ilha e Toda Cor. Foram as duas músicas que fizeram sucesso nesse disco, inclusive tem uma história de que Sonífera Ilha fez tanto sucesso e eles tinham pouco repertório e teve um show, que se não me engano foi no Rio de Janeiro, em que eles foram tocar e eles tiveram, tipo, acabou o repertório, a galera pedindo, e eles tiveram que tocar a Sonífera Ilha 5 ou 6 vezes. Aí vocês podem ver aqui as músicas do disco, né? Pô, tem Marvin, tem Go Back. Aí você pode pensar, pô, mas o disco teve mais músicas que fez sucesso. Na verdade, não, porque Marvin e Go Back só viriam a fazer sucesso em outro momento, né? Daqui a pouco vou falar sobre isso. Em 1985 vem aqui o segundo disco, Televisão, produzido pelo Lulu Santos, já com o Charles Gavan na bateria. E, cara, esse disco aqui teve televisão como sucesso, embora hoje a gente se lembre, né? É Insensível, Pra Dizer Adeus, que fez, porra, estourou pra caramba quando eles fizeram o acústico. Não Vou Me Adaptar, que também demorou pra fazer sucesso. E só, né? São essas músicas aqui que são mais faladas. A ideia deles era realmente fazer um disco bastante diverso, como se cada música fosse um canal de televisão. Não deu muito certo a produção do Lulu Santos, os caras reclamaram, né? Aconteceu muita coisa aqui que fez com que esse disco não rendesse os frutos que deveriam, né? Embora a televisão seja realmente uma grande música. E aí o que, que acontece, gente? Os caras pensaram, pô, a gente precisa fazer sucesso porque senão a banda vai acabar. Não é fácil, né? Gerir uma banda com tantos membros, a gente deve imaginar isso pelo menos, mas aconteceu um episódio depois do lançamento da televisão, que foi a prisão do Tony Bellotto e do Arnaldo Antunes por, na verdade, eles estavam com drogas e tal, né? Só que o Arnaldo Antunes foi preso por tráfico quando o Tony Bellotto disse inocentemente que a droga tinha sido dada
a ele pelo Arnaldo. E a partir desse ponto, a gente pode perceber que existe uma, sei lá, mano, até uma união maior dos Titãs, e eles resolvem fazer um disco bem mais pesado e muito mais crítico do que o anterior. A última música aqui do Televisão, Massacre, posso dizer que ela antecipa um pouco do peso desse que viria a ser, talvez, o maior disco de rock dos anos 80 aqui no Brasil, que é o Cabeça Dinossauro. Gente, esse é aquele tipo de disco que a gente pensa, mano, o que eu vou falar sobre isso? O que eu vou falar sobre esse disco que já não tenha sido dito, né? Esse disco tem muitos clássicos. Ele começa com Cabeça Dinossauro, né? Falar rapidinho aqui, ó. Depois vem AAUU, Igreja, Polícia, Estado Violência, A Face do Destruidor, Porrada, Tô Cansado, Bichos Escrotos, Família, Homem Primata, Dívidas e O Quê? A boa parte desse disco está sendo tocado na turnê agora. Eles fizeram uma turnê comemorativa só do Cabeça Dinossauro, tocando só o Cabeça Dinossauro. E, meu, porra, esse negócio só tem clássico, velho. É um negócio impressionante, realmente impressionante. Sem contar Bichos Escrotos, né? Uma das primeiras músicas a ter palavrão e que foi tocado no rádio. De tantas pessoas pedirem, né? Todo mundo sabia cantar essa música, todo mundo sabia cantar esse refrão. E sim, os Titãs conseguiram se tornar uma banda grande, né? Depois desse disco, uma banda de sucesso, inclusive com regalias da gravadora e tudo mais, coisa que eles jamais esperariam antes disso. Com o sucesso do Cabeça Dinossauro, eles ficaram muito mais livres para fazer o que eles quisessem, né, por assim dizer. Agora, olha só, eu falei que a última música do Televisão antecipa um pouco o peso do Cabeça Dinossauro, e a última música do Cabeça Dinossauro, que é O Quê?, antecipa um pouco o que eles viriam a fazer nesse disco aqui, que é Jesus Não Tem Dentes, no País dos Banguelas. É meu disco favorito dos Titãs, como eu falei agora há pouco, eu já gravei um vídeo sobre ele, então não vou falar muito sobre esse disco aqui, porque já falei o suficiente, né? Mas só para situar aqui, é o disco que tem comida, diversão, mentiras, Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, e Lugar Nenhum e Nome aos Bois. Só clássicos também. E aí, detalhe que eu esqueci de mencionar. O Cabeça Dinossauro foi produzido pelo Liminha, né, um dos maiores produtores da história do rock brasileiro, e o Jesus Não Tem Dentes também. Na época do Cabeça Dinossauro ainda teve umas brigas e tal, não sei o quê, mas agora eles estavam confiando plenamente no Liminha. Tá? Se vocês querem saber mais algumas histórias sobre os Titãs, recomendo fortemente esse livro aqui, A Vida Até Parece Uma Festa, que é a história completa dos Titãs, né, que foi escrita pela Erika Marme e pelo Luiz André Hauser, mas esse tem 2 edições, tá? Foi feita uma edição antes, a outra edição desse livro para, se não me engano, na saída do Nando Reis. Eu nem cheguei a ler a outra edição, tem essa aqui que é mais nova, que vai falar dos momentos realmente mais atuais da história da banda, né? Mas, enfim, Jesus Não Tem Dentes foi um sucesso, e eles falaram, pô, vamos gravar um disco ao vivo? Vamos gravar um disco ao vivo. E aí vem aqui, Go Back. É o primeiro ao vivo dos Titãs, gravado em Montreux, com a foto dos 8 aqui, crianças, e é nesse disco aqui que vai ter a versão definitiva de Marvin e também de Go Back, né? São singles aqui nesse disco que acabam fazendo muito sucesso, embora o disco não tenha efetivamente agradado os Titãs, porque a produção ficou meio mais ou menos, o show lá em Montreux para eles também não foi aquela coisa, mas o disco realmente fez sucesso e os Titãs estavam aí crescendo muito, os Titãs estavam, como é que eu posso dizer, na boca do povo. Isso foi 1988, né? O Jesus Não Tem Dentes é de 87 e o Go Back de 88. E aí eles vão fazer o que seria, pelo menos por enquanto,
a última parceria com o Liminha, que é esse disco que eu acho fantástico. Esse aqui, esse aqui acho que foi o primeiro vinil que eu comprei dos Titãs, eu tenho uma memória correta aqui, que é o Black Blonde. Cara, eu gosto tanto desse disco, não tanto quanto eu gosto do Jesus Não Tem Dentes, mas realmente gosto demais. É um disco inovador, né? Ele já vai mudando a fórmula aqui do Jesus Não Tem Dentes, não é um disco tão pesado. E tem um clássico, né? Tem o clássico aqui que é Flores. Não só, né? Tem Miséria também. Tem outras músicas que eu gosto bastante, 32 Dentes, que é tocada até hoje, O Pulso, que todo mundo na época queria decorar, porque é uma música realmente diferenciada, né? Podemos dizer diferenciada. Mas eu lembro quando eu vi Flores no rádio, quando eu era moleque, foi um negócio que realmente mudou a minha vida. Mas tudo nessa vida tem prazo para acabar, né? Então eles encerram a parceria com o Liminha e falam: não, velho, vamos produzir a gente mesmo. Tem até um documentário no YouTube em que vocês podem assistir o que foi a gravação e a produção de Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Eu vou soltar um outro vídeo depois falando sobre como eu conheci os Titãs, e aí eu falo mais um pouquinho sobre esse disco. Esse disco eu comprei faz pouquíssimo tempo, eu não tenho ele da época, né? Eu comprei agora há pouco. É um disco, bom, estranho no mínimo, né? Essa capa aqui que vocês viram tem aqui o nome da banda, o nome do disco. Não tem os títulos das músicas aqui. Não tem os títulos das músicas aqui dentro, como vocês podem ver. Eu não sei, eu poderia dizer que esse disco aqui talvez tenha sido mal compreendido na época, mas os Titãs fizeram por merecer, né? Aqui tem Clitóris, Isso Para Mim é Perfume, que é um clássico underground aqui. Saia de Mim, maravilhosa. Obrigado. Eu Não Sei Fazer Música, que é a única canção que eles estão tocando nessa turnê nova. Cara, eu amo esse disco, mas realmente é um disco muito difícil e que estava mostrando que os Titãs estavam seguindo um caminho mais pesado, né? Quando eles... Ó o barulho. Quando eles acabaram com a parceria com Liminha, talvez esse fosse um indicativo que iria culminar em Titanomaquia. Na época, o disco vinha dentro de um saco preto, né, simulando um saco de lixo, escrito Titanomaquia na capa. Não dava para você ver nada na loja, porque ele era lacrado. E aí o nome das músicas tá aqui também. É um disco que muita gente considera o melhor dos Titãs. E, bom, ele não tem nenhuma música sendo tocada na turnê nova, o que é chato. Aqui tem Será Que É Isso Que Eu Necessito, que se tornou um clássico. A Verdadeira Mary Poppins, quando eu vi essa música pela primeira vez, eu achei fenomenal. Dissertação do Papa sobre o Crime Seguido de Orgia, que tinha uma citação dessa música no Jesus Não Tem Dentes. Agonizando, Estados Alterados da Mente. Cara, eu adoro esse disco. Esse disco foi produzido pelo Jack Endino, que é o produtor de Bleach, né, do Nirvana, que foi produzir mais alguma coisa de Titãs também, já eu vou falar. Mas o fato mais marcante desse disco foi a saída do Arnaldo Antunes, né, a primeira baixa dos Titãs. Ele simplesmente não estava feliz com os rumos que a banda vinha seguindo e resolveu apostar na sua carreira solo, né? E isso, eles continuaram amigos, né? Continuaram fazendo coisas juntos. O Arnaldo Antunes continuou compondo de vez em quando com os Titãs. E aí vem a questão: o que esperar do próximo disco deles? Eles estavam seguindo um caminho muito pesado, eles mantiveram a parceria com o Jack Endino, mas o caminho foi outro, completamente diferente, que foi aqui o Domingo. Eu ouvi muito esse disco também, porque... Bom, eu não tinha muita coisa, né, dos Titãs. Eu gosto dele.
O disco normal tem 14 músicas, né? Mas essa minha edição aqui tem 18, a edição especial, que tem Pela Paz, que foi um single que eles lançaram, e uma versão remix de Eu Não Vou Dizer Nada, que é a música que eu mais gosto desse disco, e duas de Tudo Que Você Quiser. Domingo, a faixa título, né? É uma que fez certo sucesso. O Caroço da Cabeça, que é a única música, se não me engano, do Nando Reis desse disco e que foi gravada também pelos Paralamas do Sucesso. Eu Não Aguento, gosto muito, então é a música que abre o disco, mas esse disco aqui deu uma flopadinha, viu? A galera não curtiu muito e os Titãs estavam num período indicando uma baixa na carreira. Quando em 1997, né, esse disco que eu mostrei é de 95, em 97 eles são chamados para gravar o Acústico MTV. É um disco que realmente dispensa apresentações. Esse acústico e o acústico do Capital inicial, talvez mais até o do Capital, né, do que o deles, é responsável por revitalizar a carreira da banda, né? Eu digo mais do Capital porque o Capital estava bem mais em baixa quando eles gravaram o acústico. Mas, cara, é um disco absurdo, começa com comida, tem algumas músicas inéditas, né, que são Cegos do Castelo, Nem 5 Minutos Guardados, A Melhor Forma e... Bom, tem mais alguma aqui que eu não tô achando, mas a grande questão aqui é, eu amo a versão de Flores com a Marisa Monte. E, gente, Pra Dizer Adeus é um exemplo de como a história de uma canção pode mudar. Que ninguém ouviu essa música na época da televisão. E com esse CD, com o acústico, ela virou um baita sucesso. Né? Ainda teria a participação aqui da Rita Lee, mas ela acabou gravando em estúdio uma participação na música televisão. E novamente aqui, além da participação do Liminha, tem a produção novamente do Liminha. Só que, pô, sucesso pra caramba, uma turnê enorme, o que a gente vai fazer depois? Os Titãs resolveram fazer cagada, né? Esse que é o negócio, porque eles gravaram na sequência o que tá aí no top 3 de piores discos deles. Então, na sequência, eles levaram 2 dos 3 piores discos, que são Volume 2, que, ó, falando rapidinho aqui, esse disco eu nem tenho na minha coleção, esses 2 discos eu não tenho na minha coleção. Volume 2 tem Sua Impossível Chance, que fez mais sucesso na carreira solo do Nando Reis. Tem Amanhã Não Se Sabe, que chegou a tocar um pouco nas rádios aí, fez certo sucesso. Caras Como Eu, Senhora e Senhor, Era Uma Vez e Eu e Ela são as outras inéditas que, sinceramente, não deram em nada. É Preciso Saber Viver é o maior sucesso desse disco, que é cover do Roberto Carlos. Gravaram também Senhor Delegado, que é uma cover do Germano Matias, e as versões completamente inúteis das próprias músicas dele. Sinceramente, eu ouço Sonífera Ilha nesse disco, eu penso, pra quê, velho? Pra que regravar essa música? Ela ficou meio igual. E as outras que ficaram diferentes ficaram ruins também. Nossa, velho. Cada coisa eu, sinceramente, não suporto esse disco. Assim como não suporto o próximo de 99, que é As 10 Mais. Que tem Gostava Tanto de Você, do Edson Trindade, né? Que ficou conhecida por ter sido gravada pelo Tim Maia. Sete Cidades da Legião, que, se não me engano, foi música de trabalho, mas ficou muito inferior à original. Circo de Feras, do Chutos e Pontapés, que é uma banda portuguesa de quem eles são amigos. Rotina dos Inocentes, velho, que ficou numa versão reggae horrível. Querem Acabar Comigo, do Roberto Carlos. Fuga número 2 dos Mutantes. Pelados em Santos, do Mamonas Assassinos, com Nando Reis cantando de um jeito tosquíssimo. Um Certo Alguém, do Lulu Santos. Ciúme, do Traje Rigor. E Aluga-se, do Raul Seixas, que foi o grande sucesso desse disco. Isso em 99. Eles vão fazer a turnê e tudo mais. Eles estão prestes a começar a gravar o próximo disco quando Marcelo Fromer morre depois de ser atropelado por uma motocicleta quando ele estava atravessando a rua. O clima nos Titãs, claro, né, fica muito, muito pesado, mas eles gravam o disco e eu posso dizer que eles começam a retomar, né, uma forma melhor na carreira deles com
a melhor banda de todos os tempos da última semana. Eu gosto muito, muito, muito desse disco também. E depois de 2 discos muito ruins, ele compensa. Eu só acho ele um pouco longo, né? São 16 músicas. E tem o Mundo é Bom Sebastião, que acabou deixando de fazer parte do repertório dos Titãs para fazer parte do repertório do Nando Reis em carreira solo. Né? Epitáfio, né? Um sucesso absoluto aqui. E Isso também é uma música que fez muito sucesso. Esse disco vale a pena, viu? Os outros 2 que eu falei anteriormente, sinceramente, não. Dá uma tristeza. E aí os Titãs começam uma nova fase, por quê? Porque em setembro de 2002 sai o Nando Reis. E eles vão continuando, né? Primeiro Arnaldo Antunes, depois Marcelo Fromer, depois o Nando Reis, e agora eles começam a nova fase como quinteto. E em 2003, novamente produção do Liminha, o anterior foi produzido pelo Jack Endino. Como estão vocês? É um bom disco. Eu acho ele inferior à melhor banda, mas ainda assim eu acho um bom disco. E ele tem Provas de Amor. Provas de Amor, que pra mim é uma das músicas mais bonitas dos Titãs, né? Cantada pelo Paulo Miklos. E tem Enquanto Houver Sol, que também fez muito, muito, muito sucesso, né? A outra música que foi música de trabalho aqui foi Eu Não Sou Um Bom Lugar. Cada uma delas cantada por um dos vocalistas dos Titãs. E ele tem aqui a música Nós Estamos Bem, né? Que é meio que para responder, olha, gente, tá acontecendo tudo aí, mas nós estamos bem. Isso em 2003. Em 2005, eles gravam um outro ao vivo, né? O Acústico MTV em 97. Então, 8 anos depois, eles gravam o MTV ao vivo, esse elétrico, com 3 músicas inéditas, que são Vossa Excelência, O Inferno São os Outros e Anjo Exterminador. Vossa Excelência chegou a fazer um relativo sucesso aí, e ainda tem uma versão de O Portão do Roberto Carlos, né? O terceiro cover do Roberto Carlos que eles fazem na carreira. É um disco que vale a pena conferir, tá? Em 2009 vem o outro disco aqui que está no top 3 de piores discos dos Titãs, que é Sacos Plásticos. Pra mim ele tá no top 3, mas ele é o terceiro do top 3, porque os outros 2 são muito, mas muito piores. E deixa eu ver o que tem aqui, cara. Putz, a única música que realmente me chama atenção nesse disco é Porque Eu Sei Que É Amor. E só. É uma música maravilhosa, uma música linda, com Paulo Miklos cantando, que ele canta também no show solos dele, mas olha, aqui eles perderam a mão, inclusive por causa da produção, que a produção do Rick Bonadio não ajudou muito. Esse disco é 2009. Em 2010, quem que sai? O Charles Gavan, e o Mário Fabre assume a bateria. Só que aí tem uma coisa curiosa. Tanto ele como o Beto Lee, que vai entrar depois, daqui a pouco eu vou falar, eles fazem parte dos Titãs, porém não. Né? O Tony Bellotto, numa entrevista, ele disse: eles são Titãs, mas não são porque a gente está aí desde, né, da Aurora dos Tempos. Então, ele tá lá nos Titãs desde sempre, ele é um músico, ele tá gravando os discos, ele é músico de apoio, mas ele não faz parte do que seriam efetivamente os Titãs, que são aqueles 8 que gravaram ali o segundo disco, né? Em 2012, eles fazem uma turnê tocando Cabeça de Dinossauro inteiro. Né? É emocionante. Realmente, eu acho que é emocionante ver isso acontecer. Tem no YouTube também, no canal dos Titãs, né? Mas basicamente são as músicas do Cabeça de Dinossauro sendo tocadas e pronto. E a gente pensa, cara, depois desse disco ruim, depois da saída do baterista, o que os Titãs vão fazer? Cara, eles fazem um baita disco. Um disco agressivo, um disco pesado, com grandes canções, que é Nhengatu. Tem aqui essa minha cópia que é autografada, Fardado, Cadáver sobre Cadáver, Eu Me Sinto Bem. Cara,
Baião de Dois, Quem São os Animais. Cara, que disco. Tem uma música aqui que foi muito polêmica, nem posso falar o nome dela aqui porque o YouTube pode derrubar o vídeo. Produção do Rafael Ramos, que produziu Pitty também, produziu um monte de coisa, né? Um dos grandes produtores de uma geração mais jovem aqui no Brasil. Cara, que disco. Esse disco vale muito, muito a pena. E aí eles saíram em turnê e para provar que a coisa estava funcionando, eles tocam muitas músicas desse disco ao vivo, né? Então eles lançam em 2015 em Engatu ao vivo e em julho de 2016 o Paulo Miklos sai. E aí nesse momento entra o Beto Lee, que também está na banda até hoje, né? Logo depois disso eles falam, vamos fazer uma parada diferente. Vamos fazer um negócio diferente aí. E aí eles lançam 12 Flores Amarelas, que, cara, esse disco eu não tenho, nem o CD e nem o DVD ao vivo que saiu depois. E é impossível de achar, na verdade você até acha, mas é o CD por mais de R$200. É uma coisa absurda, assim. Mas queria muito, viu? Podia eles relançarem isso aí pra gente poder comprar. É uma ópera rock, segundo eles, é a primeira ópera rock da história do Brasil, mas eles arrumaram uma briga por causa disso também, que conta a história de 3 mulheres, Maria A, Maria B e Maria C, que vão numa festa e acabam sendo violentadas, e aí tem toda a história do antes e do depois desse acontecimento. Eu gosto muito, também está no site dos Titãs para vocês assistirem. A única crítica que eu faço, as canções são muito boas, mas a única crítica que eu faço é que em alguns momentos poderia dar mais voz, né? Eles poderiam dar mais voz para as atrizes. Porque tem as 3 atrizes que fazem as 3 Marias na peça e músicas que poderiam ser cantadas por elas acabam sendo cantadas normalmente pelo Sérgio Brito. Mas enfim, né? Teve uma temporada no teatro, né? O texto da peça, o enredo, na verdade, foi escrito pelo Hugo Pozzolo e pelo Marcelo Rubens Paiva. E é isso, né? E aí eles resolvem fazer uma outra turnê num formato acústico e lançam em 2021 Titãs Trio Acústico também. Não tenho esse disco e, cara, sinceramente me interessa muito pouco. São boas as versões, são versões acústicas, mas é só um registro de como os 3 fariam isso, né? Em 2022 vem o último disco dos Titãs. Que, cara, esse disco é maravilhoso. Pra quem acha, pô, Titãs é uma banda com quase 40 anos de carreira, não vai fazer mais nada, quase 40 não, 40 anos de carreira, né? Não vai fazer mais nada que interesse. Agora eles estão fazendo essa turnê aí pra ganhar dinheiro. É óbvio que eles estão fazendo a turnê pra ganhar dinheiro. Mas é uma turnê em comemoração da carreira dos Titãs, uma carreira que merece ser comemorada. E não é como se eles não estivessem fazendo nada, cara. Esse disco, Olho Furta Cor, é fantástico. Apocalipse Só, Caos, Há de Ser Assim. Cara, é muito, muito, muito bom. Ouçam esse disco aqui. E se vocês pensam, os Titãs acabou quando o Arnaldo Antunes saiu, os Titãs acabaram quando o Nando Reis saiu. Não, os Titãs não acabaram, os Titãs estão aí e essa turnê de encontro fez os caras provarem que eles realmente são uma grande banda lotando estádios aí no Brasil. Vale a pena. Se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever no canal. Deixa um comentário aqui, fala o que você acha desses discos dos Titãs que você quiser falar aqui. E grande abraço!